Muito boa tarde. Vamos iniciar o último painel deste congresso. Já tivemos aqui a Comissão Europeia e a OCDE e agora vamos ter, naturalmente, um organismo internacional fiscalizador da maior importância, o GRECO. Temos connosco o Dr. António Delicado, tem aqui uma biografia que eu vou ler rapidamente para ficar registado também aqui nas nossas gravações do nosso congresso. O Dr. António Delicado é licenciado em Direito pela Universidade Católica... Se eu tiver alguma coisa errada, diga. É licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, é pós-graduado em Logística e Ciência da Legislação pela Faculdade de Direito de Lisboa. Enquanto docente universitário, lecionou na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa até 2007, tendo feito em 7 pós-graduação e em várias disciplinas do curso de licenciatura, tendo também exercido funções docentes no curso inaugural de Direito da Universidade Nacional de Timor-Leste em 2006. Em 2001, iniciou funções no Ministério da Justiça como consultor jurídico do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento, tendo desde então desempenhado diferentes papéis naquele Ministério, designadamente em matéria de negociação e preparação de reformas legislativas nacionais e internacionais. Desempenhou a função de chefe de gabinete do Ministro da Justiça, 10º Governo, de adjunto da Ministra da Justiça, 15º, adjunto do Ministro da Administração Interna, 19º, Governo Constitucional, membro do Grupo de Gestão da Comissão para a Eficácia das Execuções, matéria importantíssima, claro, para um jurista, e ainda coordenador da Autoridade Central Portuguesa para o Rapto Internacional de Crianças. Enquanto coordenador para as matérias penais, no âmbito da Política Legislativa das Relações Internacionais, no Ministério da Justiça, representou Portugal junto à ONU, junto à OCDE, junto ao Conselho da Europa, da União Europeia e também junto de outras instituições e países. Em 2007, no quadro da presidência portuguesa da União Europeia, em que coordenou as negociações europeias em matéria de assuntos criminais, presidiu ao Comitê Coordenador da Área de Cooperação Policial e Judiciária da União Europeia, o Comitê do artigo 36 e do Grupo Multidisciplinar, meu Deus, o seu currículo, enfim, sobre criminalidade organizada, ambos do Conselho da União Europeia. Em 2005 e 2006 foi funcionário civil internacional da ONU, tendo desempenhado funções no setor da justiça em Timor-Leste, nomeadamente no âmbito do desenvolvimento dos quadros normativos de pessoal institucional daquele país no quadro do State Building, ali operado. Atualmente membro do Conselho de Administração do Mecanismo Nacional Anticorrupção, do MENAC, e vice-presidente do Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa. É ainda investigador do Lisbon Public Law Research Center. Obrigada, eu também sou. Portanto, como professora, como professora da FDUL, portanto, e continuo, claro, investigadora, já não integrada, mas colaboradora, porque sou investigadora integrada do CGEI. Portanto, como sabe, a lei não permite, cá está, pertencer a 2 centros de investigação simultaneamente. Cumprimento, portanto, o Dr. António Delicado, cujo perfil biográfico acabei, julgo eu que até sumariamente expor. Cumprimento o Dr. Tiago Gaspar, que tem estado connosco desde o início neste congresso, sendo, portanto, nosso parceiro neste congresso anticorrupção, e vamos então ouvir uma das instituições que eu reputo das mais importantes em matéria de combate à corrupção. Justamente GRECO quer dizer Grupo de Estados contra a Corrupção, já existe há algum tempo, abrange um número de Estados superior àquele que são os Estados do Conselho da Europa, tem tido uma atuação verdadeiramente importante também na senda da Comissão de Veneza e tem feito aquilo que chamam as rondas, tendo cada uma das rondas um objetivo principal que os Estados que fazem parte do GRECO devem naturalmente respeitar e cumprir, e terminando as rondas com recomendações que depois os Estados deverão naturalmente passar à prática. Eu própria trabalhei numa das rondas, não a nível de GRECO, mas sendo avaliada pelo GRECO. Portanto, numa situação absolutamente diferente, tendo de defender o relatório português. Dito isto, Dr. António Delicado, obrigada
Muito obrigada pela sua vinda. Muito obrigada pela sua presença. Queira o favor de falar. Então, muito boa tarde a todos. Penso que se ouve bem aqui e em casa também, ou no trabalho, onde quer que estejam. É um gosto e uma honra também estar aqui e queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para poder falar um pouco sobre o Greco, o seu trabalho, e fazer aqui um enquadramento, no fundo, daquilo que é o nosso escopo e aquilo que são os resultados também desse trabalho. Eu penso que será interessante depois poderem colocar algumas questões, portanto tentarei ser breve aqui nesta apresentação daquilo que tenho para vos dizer. Basicamente, o Greco é uma entidade que, tal como outras, procura fazer a avaliação e o acompanhamento nestas matérias anticorrupção. E estão aqui em baixo duas bandeiras, isto não é erro meu, uma é da União Europeia, outra do Conselho da Europa, daí estarem aqui as duas lado a lado. Mas por cima temos também a identificação da ONU e da OCDE, onde também encontramos mecanismos deste tipo. Já vamos ver o que é que são. Basicamente, estes mecanismos de avaliação e acompanhamento internacional procuram identificar pontos nevrálgicos para implementação pelos Estados em questão. No caso da ONU, praticamente todos os Estados, uma vez que quase todos os Estados do mundo estão vinculados pela Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. No caso da OCDE, os Estados da OCDE e também aqueles que aderiram, entretanto, à Convenção sobre Suborno no Comércio Internacional. No caso do Greco, como a senhora professora acabou de mencionar, não só os Estados do Conselho da Europa, mas também aqueles que são signatários das convenções do Conselho da Europa sobre questões de corrupção. Há uma convenção penal, há uma convenção civil, qualquer Estado que adira a uma delas fica também como membro do Greco e também sujeito naturalmente às suas avaliações e à necessidade de participação, etc. Já vamos ver um pouco mais sobre isso. No caso da União Europeia, certamente já terão falado hoje de manhã sobre o mecanismo do Estado de Direito, não vou perder muito tempo com isso, vou só passar aqui alguns slides que ficam para enquadramento nesta matéria. Mas, portanto, há um conjunto de esforços, e agora pensando no caso português, há um conjunto de esforços internacionais que incidem sobre Portugal e, portanto, Portugal reporta ao Greco, reporta à ONU, reporta à OCDE, reporta à Comissão Europeia e em todos esses âmbitos vai sendo avaliado e um aspecto que eu gostaria de realçar é que, obviamente, depois estes relatórios têm alguns vasos comunicantes e, portanto, obviamente, a Comissão Europeia vai ler os relatórios do Greco, o Greco lê também os da OCDE e por aí fora. E esse é um ponto importante porque se alimentam todos mutuamente e isto permite também fazer alguma síntese do que aqui se passou esta manhã, porque efetivamente estiveram com a OCDE, estiveram com a Comissão Europeia e agora têm também esta perspectiva do Greco. Como falei, no caso da ONU, temos um mecanismo de avaliação da implementação desta convenção. É um mecanismo que foi agora renovado no âmbito da Conferência dos Estados-Parte que decorreu no Qatar no final de 2025 e eu gostaria de realçar, dado o título desta conferência, ou deste congresso, melhor dizendo, que um dos aspectos que foi tratado foi a questão da educação e da colaboração de toda a sociedade no esforço, nomeadamente, não só, mas também, da prevenção da corrupção. E, portanto, um esforço coletivo que deve ser levado a cabo, por forma a que consigamos também, no fundo, apoiar as gerações mais novas, apurando o seu sentido crítico, procurando mostrar as consequências dos comportamentos não éticos ou mesmo corruptos, etc. E, portanto, no fundo, procurando, desde cedo, mostrar o que deve ou não deve ser feito. E estando aqui, estando também na organização a Transparência Internacional, não posso deixar de mencionar o trabalho conjunto que também, agora vestindo aqui o chapéu de MENAC, também o MENAC com a Transparência Internacional e também em especial com a All for Integrity, outra organização importante nesta área,
temos feito um esforço importante precisamente para chegar às crianças e aos jovens, por forma a procurar que estes conteúdos sejam tratados. No caso da OCDE, também temos um grupo de trabalho que trata destas matérias, também faz avaliações, também faz recomendações. Vou poupar-vos agora muitos pormenores. Aqui nesta fotografia está uma fotografia da última avaliação que decorreu em Portugal em 2022, salvo erro. O mecanismo do Estado de Direito da União toca, nomeadamente, em dois pilares muito importantes para nós, para a área anticorrupção, que estão aqui marcados a negrito, o sistema de justiça e o quadro anticorrupção próprio ao senso, e é nesse âmbito que muitas vezes prestamos também contas, o país presta contas nestas matérias. Este mecanismo também funciona, enfim, de uma forma muito própria, com listas de questões que os Estados-membros têm a responder, com solicitações de informações, com visitas ao país, às vezes presenciais, outras online, e os relatórios também enunciam recomendações aos Estados-membros. Os sistemas são bastante parecidos, mas agora vamos falar em concreto do GRECO, que trabalha aqui nestas instalações do Conselho da Europa. Aqui à esquerda estão as instalações mais antigas, conhecidas como o Palácio ou o Palais, e do lado direito temos o edifício onde normalmente reúne o GRECO, e eu convido-vos, caso tenham interesse, naturalmente, a visitar em especial o site do GRECO na internet, onde tem muitos relatórios sobre todos os países, nomeadamente sobre Portugal. Tem lá os relatórios das diferentes rondas, como a senhora professora já falou e referiu. Temos diversas rondas, neste momento Portugal ainda tem 2 rondas em aberto, a 4ª e a 5ª, e vamos entrar agora na 6ª. Vamos ver um pouco mais sobre isto, então. Tudo partiu da existência destas 2 convenções que o Conselho da Europa produziu, e são papéis, claro, como em muitos outros casos, são papéis importantes. É o caso da ONU, é o caso da OCDE, é também o caso do Conselho da Europa. Tem estas 2 convenções, uma, no fundo, virada para o direito penal, a outra virada para o direito civil, e com conteúdos próprios, nomeadamente, no caso do direito penal, procurando a criminalização de uma série de atos, e também falando, nomeadamente, sobre a importância da cooperação, seja nacional, seja internacional, a proteção dos colaboradores com a justiça, a colaboração e o apoio e a proteção das testemunhas, etc. Portanto, é um conjunto muito rico de normas que estão aqui incluídas no âmbito destas 2 convenções e que depois vão sendo desenvolvidas também por recomendações do Conselho da Europa e por outros instrumentos que vão surgindo à medida que o tempo vai exigindo. Por exemplo, sobre o lobby, também existem matérias nesta matéria, sobre a transparência do financiamento político, etc. Há várias recomendações que complementam, digamos assim, estes trabalhos e que depois são incorporados, ou incorporadas, no caso das recomendações, nos trabalhos do GRECO, porque o GRECO vai ver, bom, então, a propósito desta recomendação, o que é que se fez? O que é que tem estado este país a fazer? Ambas as convenções estabelecem que o Grupo de Estados contra a Corrupção, do Conselho da Europa, fará o acompanhamento da implementação desta convenção, no caso da penal e igualmente no caso da civil. E, portanto, é isto que o GRECO faz, é, no fundo, acompanhar a implementação e tentar levar, eu penso que somos todos juristas aqui, mas tentar, no fundo, levar da Law in Books para a Law in Action aquilo que temos escrito nas convenções. E, portanto, o objetivo é, basicamente, levar para a prática dos países, para as suas leis, para as suas instituições, para as suas boas práticas também, ou mais práticas, transformando-as em boas, naturalmente, procurar levar ao cumprimento das normas do Conselho da Europa, normas, recomendações, etc., através de um processo dinâmico de avaliação mútua e de pressão entre pares. E, portanto, estamos todos sentados na mesma sala, todos os países do Conselho da Europa, mais os restantes signatários, no caso Cazaquistão e Estados Unidos da América, e todos a avaliar-se uns aos outros. Todos os relatórios são debatidos perante todos e são ali discutidos, procurando, naturalmente, identificar nesses relatórios o que está bem e, portanto, que vai ao encontro daquilo que são os padrões do Conselho da Europa, e o que está mal também. E, portanto, no caso dos desvios, recomendar
que o Estado X altere aquela legislação, ou altere aquela prática e possa fazê-lo de forma diferente, dizendo exatamente o que é que se pretende. E, portanto, os relatórios indicam nas recomendações, e depois no final já vos vou mostrar 2 ou 3, para que fiquem também com esta noção, indicamos nos relatórios aquilo que deve ser feito. Também são identificadas boas práticas, e também vamos ver uma boa prática portuguesa, que também foi assinalada pelo GRECO. O GRECO, como foi já referido, funciona por rondas ou ciclos de avaliação, faz ou produz relatórios que contêm recomendações e depois vai avaliar se estes relatórios com as recomendações foram devidamente cumpridos ou não. Portanto, não se limita a emitir umas recomendações e depois fica tudo no ar. Depois a seguir há um procedimento de compliance ou de implementação para verificar o que é que os países fizeram. Por isso é que de vez em quando, talvez tenham já visto alguma vez nas notícias, que sai um relatório e diz: bom, Portugal não cumpriu isto, ou não cumpriu aquilo, ou não cumpriu uma grande dimensão daquilo que estava previsto. Os diferentes ciclos estão focados em diferentes questões. Estes são os 3 primeiros ciclos que aqui têm. A professora há pouco referiu no início que participou no 3º ciclo, que é respeitante, nomeadamente, à questão do financiamento partidário, e nesse ciclo era também tratado um conjunto de temas sobre as incriminações previstas na Convenção Penal e também no protocolo adicional que existe. No primeiro ciclo, vejam, temos temas de independência, especialização, meios dos organismos envolvidos nesta matéria, um ponto também sempre muito quente e ao qual o GRECO está sempre muito atento, mesmo depois de encerrados os ciclos. Posso dizer-vos que um dos pedidos típicos para falar em plenário, que é feito aos diferentes países que lá estão, é a propósito de notícias, por exemplo, a propósito da extinção de algumas entidades. Pedimos sempre que se explique, muito bem, não temos nenhum problema de partida com isso, claro, como é evidente, mas se isso enfraquecer os meios de prevenção e combate, aí se calhar já temos algo que dizer. E, portanto, a ideia é sempre procurar zelar pelo contínuo cumprimento daquilo que são as regras e as boas práticas nesta matéria. No caso, agora voltei atrás, desculpem, no caso dos 4º, 5º e 6º ciclos, como veem, no caso do 4º ciclo, estivemos a tratar essencialmente de deputados, juízes e procuradores. Não acredito que seja por isso que os senhores deputados se foram embora, que fosse eu agora falar do 4º ciclo. No caso do 5º ciclo, temos aqui a prevenção da corrupção e a promoção da integridade dos governos, basicamente no caso português, o Governo Central, os seus membros do Governo, Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado, e também foram considerados pelo GRECO os assessores, de um modo geral. Não incluindo naturalmente motoristas, secretárias, etc., mas todos aqueles que tivessem um papel no processo político. E, entretanto, e as polícias já agora também é um tema muito importante, também incluídos nesta ronda. O GRECO muitas vezes tem tido vários âmbitos subjetivos de atuação e também objetivos. O único caso em que não tem é este 6º ciclo que agora se inicia, que começou agora, basicamente, em 2025, no final, sobre a prevenção da corrupção e a promoção da integridade ao nível subnacional. Portanto, no caso português, vamos avaliar, provavelmente, regiões autónomas e municípios. Eu digo provavelmente porque tudo é sujeito a discussão e, portanto, terá que ser o governo português a indicar as entidades que serão avaliadas. Eu coloquei de qualquer forma aqui, para nos inspirarmos, o Palácio de Santana, em Ponta Delgada, que é a sede da presidência do Governo Regional, que é um palácio muito bonito e que deve ser visitado no dia em que possam. Bom, isto para dizer o quê? Que, efetivamente, vamos trabalhando por ciclos e a ideia neste momento é, então, focar-nos nas entidades subnacionais. Já foram aprovados alguns relatórios no último plenário, em março. Pela primeira vez foram adotados relatórios no âmbito do 6º ciclo e já foi publicado inclusivamente um deles. Portanto, se forem ao site do GRECO, podem encontrar já o primeiro relatório deste 6º ciclo online.
Salvo erro da Estónia. Agora tinha que verificar, mas Estónia, creio. Portanto, o que é que o GRECO faz? Não vos quero amassar muito, mas de forma sucinta, uma avaliação horizontal de todos em cada ciclo de avaliação, dirige recomendações e depois vai verificar da implementação dessas recomendações. Para isso, vamos tendo reuniões plenárias, normalmente 3 por ano, já foram 4, agora são 3. Cada Estado-membro tem lá os seus representantes e esses representantes avaliam os vários relatórios que existem e todos os relatórios são aprovados por todos os representantes de todos os países. Naturalmente que o país avaliado tem uma posição diferente e se estamos sob avaliação vamos procurar mostrar se aquilo que está a ser dito está ou não correto e, portanto, obviamente, tudo isto é discutível, por vezes há alterações aos relatórios, mas muitas vezes não e, portanto, eles já vão devidamente preparados para o plenário, de acordo também com aquilo que os diferentes países prepararam. Os relatórios nacionais, em geral, estão disponíveis online. É uma grande discussão que temos sobre a questão da publicação dos relatórios, porque foi estabelecido de início que era sob a autorização dos vários Estados. E, normalmente, os Estados dão autorização, mas, por vezes, há alguns mais renitentes e tem acontecido, há alguns, talvez meia dúzia de relatórios ainda não publicados. Não é o caso de Portugal, naturalmente. Depois, enfim, para não vos maçar, basicamente o procedimento de avaliação é relativamente simples. Designam-se 4 avaliadores de diferentes Estados para avaliar, no caso de Portugal, serão países, outros países, naturalmente, aqueles que designarão, que já designaram, aliás, para a lista de avaliadores, um conjunto de avaliadores que são selecionados, então, para vir aqui analisar a nossa situação. Há um questionário a que temos que responder e depois há uma visita ao país por esses avaliadores que conversam com quem bem entenderem. Normalmente pedem-nos, a Portugal, o apoio para organizar essas visitas, que incluem, nomeadamente, a sociedade civil, a comunicação social, professores, a academia e os profissionais, naturalmente, que atuam diretamente nestas matérias. E depois temos, então, um projeto de relatório que é feito pelos avaliadores e pelo secretariado. É um projeto de relatório que é discutido com o país em questão e que depois vai ser submetido ao plenário do GRECO, incluindo as ditas recomendações e também, por vezes, quando achamos que não é preciso dirigir uma recomendação, podemos dirigir meras observações, aconselhando a que se faça isto ou aquilo. Por vezes, também, como já disse, são identificadas boas práticas. Para situações excepcionais, posso também acrescentar que, se o GRECO detectar que existe uma reforma institucional, uma lei ou uma mudança que resulte numa violação grave de uma norma anticorrupção, o GRECO dispõe de um mecanismo ad hoc, digamos, para situações excepcionais e, portanto, podemos iniciar um procedimento em relação a esse membro do GRECO. E isso já aconteceu algumas vezes, não é muito usual, mas pode acontecer. Os relatórios nacionais acabam por ter algum impacto, como já referimos, e aqui vem, por exemplo, reconhecida uma boa prática nacional que foi analisada em 2022 ou 2023, mas era uma boa prática iniciada em 2022, em que a Inspeção-Geral da Administração Interna começou a fazer a publicação das decisões disciplinares. E qual é o relevo desta publicação das decisões disciplinares? O relevo é o de que, com o conhecimento daquilo que são as decisões disciplinares, no caso das polícias, porque a IGAI é a entidade, a Inspeção-Geral da Administração Interna, que no fundo tem jurisdição sobre PSP, GNR e na altura também o CEF, vai identificar os comportamentos e, no âmbito das decisões disciplinares, decide se determinado comportamento foi devido ou indevido. E, portanto, nessa medida, a publicidade das decisões disciplinares apoia a sensibilização de todos os polícias para o comportamento esperado relativamente àquilo que é a sua função. E daí que o GRECO tenha reconhecido esta boa prática, que, aliás, como coloquei ali, foi na altura também objeto de publicitação em Portugal, porque efetivamente se tratava de algo relevante.
E agora vamos só ver 2 ou 3 recomendações sobre Portugal. Achei que era mais interessante trazer sobre Portugal, naturalmente. Estamos aqui num fórum, é um congresso internacional, mas realizado em Portugal. E, portanto, vamos aqui ver 2 ou 3 recomendações sobre um tema de que ainda há pouco se falava aqui na sala, o controle das declarações de bens, interesses, etc. E o que é que o Greco disse sobre esta matéria no 4º ciclo e no 5º ciclo? Em ambos os casos falou do assunto, no caso do 4º ciclo, a propósito, como já referi, dos parlamentares, no caso do 5º ciclo, a propósito das pessoas com funções executivas de topo. E no caso do 4º ciclo, então, recomendou controlos frequentes e substantivos e dentro de um prazo razoável para as declarações e que, no caso, agora, olhando para o dia de hoje, estas recomendações foram emitidas em 2015, salvo erro. Olhando para o dia de hoje, sejam proporcionados, neste caso à entidade para a transparência, os recursos humanos e outros adequados para o exercício das suas funções. E que seja facilitada a cooperação deste órgão com outras instituições do Estado, em particular as que exercem o controle sobre os conflitos de interesses dos deputados. Isto completa também, em parte, uma resposta a uma questão que eu ouvi aqui ser colocada há pouco na discussão. Já no caso do 5º ciclo, temos aqui, portanto, dirigido a um âmbito subjetivo das pessoas com funções executivas de topo, no fundo, o pedido de que a plataforma eletrónica da entidade para a transparência seja criada e tornada operacional rapidamente e que as declarações estejam sistemáticas e facilmente acessíveis na internet. E depois acrescentou-se ainda na recomendação 14, como veem, estão aqui enumeradas as recomendações, portanto, sempre que virem esta numeração romana, refere-se ao número das recomendações. Na recomendação 14, portanto, aqui a de baixo, pedia-se, no fundo, que fosse plenamente assegurado o funcionamento eficaz da entidade para a transparência, adotando todas as medidas necessárias e a afetação dos recursos necessários, mais uma vez, no fundo, e que as declarações, ponto 2 da recomendação, as declarações sejam sujeitas a verificações substantivas regulares, estabelecendo uma cooperação ou interação sólida e eficaz com todos os organismos de fiscalização e bases de dados pertinentes e impondo sanções proporcionadas em caso de violação. Portanto, estas são as recomendações que o Greco endereçou a Portugal na matéria. São recomendações bastante claras relativamente àquilo que o Greco entendeu que devia ser feito. Claro está que tudo isto gera sempre grande discussão, não é consensual muitas vezes e por vezes há até votações no Greco sobre aquilo que deve ou não ser recomendado e depois avaliado relativamente ao seu cumprimento obviamente tudo isto é discutido e muito discutido até ficar assente este tipo de recomendação. Alguns aspectos a realçar relativamente a estes pontos que acabamos de ver. No fundo, o Greco está preocupado, como vos disse, com a implementação efetiva daquilo que são os padrões internacionais nesta matéria. E, portanto, quer a operacionalização das instituições, quer a aplicação e implementação efetiva da legislação, quer que haja controle substantivo também das declarações e, num plano global, em 2023, apontou deficiências que diziam respeito, nomeadamente, no seu entender, claro, do Greco, que havia incompletude relativamente ao âmbito subjetivo dos visados, por exemplo, porque entendia, nomeadamente, que os assessores também deviam estar, os assessores do governo também deveriam estar abrangidos neste âmbito. A questão da publicação, como já vimos e já conhecemos, que não existe nestes termos, de forma ampla, como se pretenderia o Greco, o acompanhamento independente e sistemático desta matéria e o controle substantivo das declarações, que é um ponto também especialmente importante. E pronto, essencialmente era isto que tinha para vos dizer. Fico aberto aqui à discussão, a eventuais questões que haja, ou então, de resto, cabe-me agradecer mais uma vez o convite e esperar que tenha sido útil esta breve apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua claríssima exposição. Os nossos estudantes normalmente não têm, e o povo em geral não tem a mínima ideia do que é o Greco, nem se calhar nunca ouviu falar de tal. Sempre foi uma entidade da qual os deputados na Assembleia da República nunca tiveram grande gosto por, pelo menos naquilo que a minha experiência me diz. Efetivamente, é fundamental fazer parte desta organização e eu própria, tendo colaborado na terceira ronda, tive que proceder à resposta ao questionário. Havia um questionário muito extenso que nenhum organismo da administração pública estava em condições de responder e o próprio Tribunal Constitucional entendia que não era alvo do questionário, primeiro para se tentar chegar a uma conclusão, porque alguém tinha que responder ao Greco. Foi complicado. Depois, finalmente, fez-se a resposta. O questionário é imenso. Houve uma visita, houve visitas, e as visitas foram largadas, como sobretudo referiu, visitas a várias instituições, quer a Assembleia da República, quer a Comunicação Social, quer instituições da sociedade civil, para auscultar como é que em Portugal se tratava da matéria, no meu caso, do financiamento político. E depois o Greco fez uma série de recomendações, não sei agora de cor, mas estavam umas 11 recomendações. Aí depois respondemos, parece que há então uma fase de contraditório, em que se responde, depois há uma segunda avaliação, não é? Uma segunda avaliação, no caso houve não foi uma segunda, é uma fase intermediária qualquer, já não me recordo exatamente qual é, mas depois houve qualquer outra fase em que finalmente consegui responder todas as recomendações e fiquei limpinha. Salve seja, isto é, no caso do financiamento partidário, ali no terceiro ciclo, e podem ir consultar o Greco ao terceiro ciclo, vão ver que na parte do não há nenhuma recomendação por cumprir. Portanto, o Greco depois considerou que todas as recomendações estavam cumpridas. É uma espécie enfim, de vaidade que eu tenho. Uma vez mais ninguém quis em Portugal. Ninguém queria tratar daquele assunto, toda a gente fugia daquele assunto como o diabo da cruz e, portanto, eu tomei a meu cargo a matéria e fiquei muito envaidecida pelo facto de ter conseguido ficar, digamos assim, com o cadastro português limpo no Greco. Olha, portanto, acho que, peço desculpa, mas como temos aqui alguns estudantes e eles, apesar de tudo, gostam de saber que os professores, alguma vez, por alguma ocasião, participaram nestes mecanismos. Efetivamente, esta sexta, eu chamo-lhe ronda, mas é ciclo, não é? Chamamos os rounds, não é? Levava-me a colocar algumas questões, mas não tenho a certeza. Perguntava, João, se há alguém a pôr questões. Se alguém quer pôr questões das pessoas que estão a assistir online. Se há algumas questões que queiram ser colocadas. Bom, enquanto não aparece ninguém a colocar questões ao Dr. António Delicado, vou eu então fazer e colocar algumas questões. Neste sexto ciclo sobre as regiões autónomas e municípios, à partida será o Greco que vai determinar quais os municípios, nós temos 308 e, portanto, quais os municípios que vão ser alvo de avaliação, ou será o Estado português que indicará quais os municípios, a partir do momento em que nós só temos duas regiões autónomas. Portanto, se vai abranger as duas regiões autónomas, o seu exemplo era dos Açores, se já está previamente escolhido ou se haverá depois uma escolha por parte do Estado português, que claro tenderá a escolher os municípios que têm a folha mais limpa em termos de cadastro anticorrupção. Vamos ver. Depois, outra questão é relativamente... portanto, o sexto ciclo está no início, portanto, provavelmente ainda haverá muita coisa pela frente que tenham que levar a cabo. Quanto ao ciclo que apresentou o quarto, salvo erro, sobre deputados, juízes, procuradores, etc. Recordo-me que eu sou, de qualquer maneira, ainda me pronunciei sobre isso, não sei porquê, já não sei a que título, mas recordo-me ter visto as questões do Greco e tenho a ideia que havia uma questão muito
muito estranha, que não é nada estranha, muito curiosa, mas que é importante, que o Greco colocava, e que não percebia, porque é que em Portugal, nos tribunais, nos vários tribunais, sejam de primeira instância, sejam de outra instância, o Ministério Público está sediado no tribunal. Por exemplo, o Tribunal Constitucional, o gabinete do Procurador-Geral Adjunto do Tribunal Constitucional está no terceiro andar, os juízes estão no quarto, ou não interessa agora para o caso, mas estão no mesmo edifício. E claro, como bons portugueses que são, almoçam juntos, se calhar são colegas lá da Faculdade de Direito, que sabe-se Deus, sabe Cristo, mas efetivamente havia e há uma proximidade. E não sei se foi o Greco ou se foi no relatório da Comissão Europeia do Mecanismo do Estado de Direito, não tenho a certeza, mas alguém colocou essa questão. Sobretudo porque há Estados onde o Ministério Público não é independente do governo, como é o caso da Alemanha, o caso da Polónia e outros casos. Em Portugal é independente, mas depois não tem independência física, mas depois está dependente dos gabinetes que os tribunais lhe oferecem. Isso sempre me fez alguma confusão e não sei se alguma vez houve alguma decisão, ou se no Greco alguma vez se discutiu alguma coisa deste género, ou se esta discussão foi tida no âmbito da Comissão Europeia. Por outro lado, esta questão que levantou o Sr. Doutor da publicidade, das declarações, estou agora então a doutora Teresa Coelho, mas ela não viu, porque ela esteve porque ela assustava-se com aquilo que o Sr. Doutor mostrou agora. É que, efetivamente, uma das recomendações do Greco na quarta avaliação é sobre a publicitação na internet das declarações de rendimentos ou de património. A publicitação na internet. Não é o acesso dos jornalistas aos processos. Não é o acesso do estudioso A, B ou C. É a publicitação. Portanto, o Greco, da mesma forma que no âmbito europeu se tem sempre apontado no sentido da transparência, a transparência é, desde logo em primeira linha, a publicitação. Está aí, não é? Está aí, a publicitação na internet. Bom, não o incomodava mais com questões, mas iria perguntar se alguém quer colocar alguma questão ao Dr. António Delicado. Professora Marisa, como está? Só agora a vejo. Estamos no Porto. Muito obrigada pela intervenção. O meu nome é Marisa Almeida Araújo, eu sou professora da Faculdade de Direito. Quero apresentar os mais vivos cumprimentos ao Dr. António Delicado. O Dr. Tiago Rosa já nos acompanhou de manhã e como moderou o painel comigo, a quem muito agradeço mais uma vez. Eu estou aqui com um grupo de alunos e vou-me permitir ser eu a fazer as questões que estão aqui a ser formuladas. E uma das questões que foram aqui suscitadas, ou pelo menos os comentários que aqui resultaram, tem a ver com a questão relativa ao lobbying e aos padrões do Greco relativamente à questão relativa a grupos de interesses. E aquilo que queríamos ouvi-lo falar era relativamente a essa questão, que, enfim, que se suscitaram e suscitam sempre aqui algumas questões, nomeadamente a não regulamentação, mas relativamente àquilo que são os padrões do Greco e a ponderação associada à questão da transparência e da corrupção. Agradecendo vivamente a atenção do nosso convidado. Obrigada, professora Maria. Aproveito para cumprimentar. Eu, na sequência da recomendação que o Dr. António Delicado aqui trouxe, eu diria mesmo que é evidente que seria numa medida de tal forma grandiosa que seria impossível, mas a minha tendência é para considerar que todos os tostões gastos do erário público devem ser amplamente divulgados. Vencimentos de funcionários administrativos, de funcionários políticos, porque não é? A divulgação deve ser uma divulgação, a transparência obriga a uma divulgação maciça de toda a informação. Eu julgo que só fica incomodado
quem só fica incomodado com a divulgação maciça. Obviamente não estou a falar de dados pessoais e de dados que são muito delicados, mas toda a informação sobre remunerações, sobre abonos, seja de que natureza for, e também das posições que cada pessoa no exercício de cargos políticos ou cargos públicos e mesmo funcionários administrativos que tenham um papel relevante, decisório, deve ser amplamente divulgada. Não vejo que contrariedade é que há. Acho, pelo contrário, que as pessoas devem ter orgulho no trabalho que fazem e, sobretudo, se o fizerem em funções públicas ou funções ao serviço do Estado, exceto, obviamente, os serviços de informações da República, a diplomacia, as Forças Armadas. Só nesses patamares é que, obviamente, também, obviamente, na magistratura judicial, Ministério Público, Polícia Judiciária. Agora, de resto, a informação deve ser amplamente divulgada. Portanto, essa recomendação, para mim, é uma recomendação que é excelente. Muito obrigada. Então, muito obrigado a todos pelas questões colocadas. São todas questões muito importantes para nós e temos-las levado muito a sério. De qualquer forma, já agora uma pequena correção, porque como estamos a ser gravados, quero que fique registado que eu, neste momento, não sou investigador do LPL, do Lisbon Public Law Research Center, da Faculdade de Direito de Lisboa, não, mas por uma razão. Efetivamente estava nas notas, mas pela razão de que o nosso estatuto de exclusividade ainda não está completamente claro e, enquanto não estiver completamente claro, eu prefiro não ter outras atividades que não sejam muito claras e que possa assumir. E, portanto, neste caso está completamente suspensa essa atividade desde que iniciei funções no MENAC a 15 de agosto do ano passado. Mas, relativamente às perguntas colocadas, muito diretamente, quem é que no 6º ciclo vai escolher as entidades nacionais avaliadas? Serão os Estados a designar, no caso nacional, o Estado português, através do Governo, que vai indicar ao GRECO quem entende que são as entidades que devem ser avaliadas, sendo certo que o GRECO indicou de início que gostaria que a capital fosse sempre incluída nas duas entidades, porque são apenas duas que são selecionadas, porque senão, obviamente, o GRECO poderia passar aqui os próximos 20 anos a circular pelos municípios portugueses e depois mais outros 20 em Espanha, etc. Portanto, são duas entidades, uma delas à partida a capital e depois, no caso português, há esta especificidade, tal como outros países da União também têm, ou do Conselho da Europa, melhor dizendo, de termos as regiões autónomas e provavelmente alguma das regiões autónomas. Eu há pouco não coloquei inocentemente aqui aquela fotografia de Palácio de Santana, porque eu não estarei a cometer nenhuma inconfidência, porque o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores deu nota de que teria muito interesse em poder ali receber uma equipa de avaliação. E, portanto, obviamente tudo isto vai ter que ser sujeito aos seus trâmites, não é já, a avaliação de Portugal também, mas fica a nota, porque acho que é justo referi-lo, de predisposição para ali receber a avaliação, mostrando-se inteiramente aberto à presença, seja de uma equipa do GRECO, seja no caso, enfim, também havia outras entidades envolvidas, mas fica a menção a estas duas possibilidades, desde logo, no caso nacional. Claro que o GRECO tem a consciência de que, ao emitir recomendações, por exemplo, dirigidas à Câmara de Lisboa, isso não será exatamente a mesma coisa que dirigir depois à Câmara Municipal de Vendas Novas, ou de Arrons, ou de Monforte. E, portanto, obviamente, cada entidade, cada município tem as suas complexidades e depois tudo tem que ser devidamente adaptado. Mas, no fundo, a ideia é de que cada município em cada país possa servir também como exemplo para os demais, para o GRECO, no fundo, dizer, ok, neste caso, Lisboa tem bem estes pontos, se calhar pode melhorar nestes e naqueles, e depois os outros municípios também daí retirarem as suas ilações. Claro está que, no caso, e agora visto aqui a veste de MENAC, de Conselho de Administração de MENAC,
no nosso caso, aquilo que procuraremos também será certamente aproveitar essas lições que o Greco, boas práticas, etc., que o Greco venha partilhar, para trabalhar depois com as associações de municípios, de freguesias, etc., para conseguir, no fundo, espalhar aquilo que sejam conclusões que sejam úteis para os demais. Em alguns casos serão só para aquele município, mas, no geral, certamente, poderemos retirar conclusões para todos os municípios. Depois, relativamente à questão do papel dos senhores procuradores e magistrados judiciais, etc., a questão da independência é um ponto-chave para o Greco, como é evidente. Eu não sei exatamente qual seria este ponto que estava a ser focado, mas, obviamente, está sempre na órbita do Greco a vigilância, desde logo, nestas matérias. E, portanto, quando há reformas, por exemplo, que ponham em causa essa independência, o Greco, mesmo que já tenha encerrado aquele ciclo de avaliação, vai perguntar a esses países: bom, mas então o que é que se passa? Porque esta lei vai fazer isto ou vai fazer aquilo, e, portanto, há um foco muito atento do Greco, em especial nas questões da independência destes titulares. E depois, relativamente à questão da publicidade, já não sei exatamente qual era a pergunta que a senhora professora tinha colocado, desculpe. Não, eu acho que foi aquilo que teve a ver com a doutora ok. da publicidade. Portanto, em geral, a tendência é para a publicitação e não para o secretismo, o obscurantismo, digamos assim. E a publicidade, eu acho que é dos relatórios. Peço desculpa. A publicidade dos relatórios. O senhor falou que os relatórios, não foi? Falou que os relatórios, que se discutia se os relatórios eram públicos ou não. Sim. Em princípio, são públicos. São publicados em inglês e francês, salvo erro. Exatamente. Não é? E depois, o Greco normalmente recomenda, diga-me se estou errada, que o Estado respectivo, destinatário do relatório, apresente uma tradução na respectiva língua e a publicite. Exatamente. Sem ser só no site do Greco. Não sei, se estou a inventar ou se... No essencial é isso mesmo, Sra. Professora. Efetivamente, há uma regra que não é de publicidade. Existe publicidade sob a autorização dos respectivos Estados. Normalmente ela acontece, às vezes não é muito atempada, por vezes demora um pouco mais. O Greco tem chamado a atenção para isso e também é público, porque está no site do Greco estão, nomeadamente, as atas das reuniões, dos plenários dos plenários, desde logo, e aí se reporta, nomeadamente, uma tentativa que fizemos há uns anos de alterar estas regras, fazendo com que a publicação pudesse ser feita ao cabo de alguns meses, caso não tivesse sido, entretanto, autorizada pelo respectivo Estado. E depois também se pede, efetivamente, que haja uma tradução para a língua oficial do país, no caso dos ingleses, franceses, etc., tem a vida facilitada. No caso de Portugal tem que ser feita e normalmente ela é feita e está também, nomeadamente, no site do Greco, entre outros lugares. Depois, a propósito das publicidades, já agora, antes de entrar na questão dos lobbies, a propósito da questão da publicidade, precisamente é um dos pontos que o Greco salienta sempre, a necessidade de publicitação e de transparência relativamente a tudo o que são encargos de Estado, no geral, claro, com limitações eventualmente, em alguns casos muito específicos, por razões atendíveis, naturalmente. No fundo, há sempre aqui alguma dose de proporcionalidade que tem que estar presente e, por vezes, pode haver alguns interesses que, efetivamente, determinem alguma limitação à publicidade das matérias e das despesas, nomeadamente. Mas essas relativas aos honorários, aos salários, etc., de assessores, de membros do governo, presidentes de Câmara, o que for, efetivamente é algo que tem que estar sempre, tem que ser de acesso público e tem que ser devidamente conhecido pelas pessoas. Claro está que há pouco aqui se falava na sala, no debate, da questão dos salários, se serão mais baixos, mais altos, e do impacto que isso pode ter. E por vezes já aconteceu o Greco emitir recomendações nessas matérias, quando efetivamente, por exemplo, relativamente a polícias de alguns países,
se notava efetivamente que havia ali um problema relevante e que isso efetivamente poderia abrir portas ou facilitar, digamos, um ambiente mais permissivo a algumas condutas desadequadas. E a propósito das questões do lobby, enfim, acho que é um tema muito interessante com o qual se fecha aqui esta minha intervenção, porque acho que é um tema muito presente. Como sabem, temos uma nova legislação do lobby já aprovada, irá entrar em vigor, salvo erro, agora em julho. No caso do MNAC, agora visto novamente o chapéu por ligeiros momentos, já estamos a olhar nomeadamente para as regras no sentido de as cumprir, por exemplo, com a publicação da agenda, que nós, não, a agenda mesmo dos nossos encontros, se vamos estar, por exemplo, com a Transparência Internacional, ou se vimos aqui a Lusíada participar numa conferência sobre isto e sobre aquilo. Enfim, no fundo, os nossos contactos com terceiras entidades, nós também temos que dar o exemplo, na verdade, e, portanto, também daí a ideia de antecipar, digamos assim, o cumprimento dessas regras. Mas, a propósito, o que é que o GRECO pensa sobre essa matéria? Efetivamente, eu agradeço a questão colocada pela professora Marisa Almeida Araújo, porque, efetivamente, é uma preocupação constante do GRECO e ela, novamente, aparece neste 6º ciclo que estamos a tratar, tal como apareceu no 4º, a propósito dos senhores deputados, tal como apareceu no 5º, a propósito dos membros do governo e das assessorias, etc. E, portanto, aquilo que o GRECO propõe, sempre que nota que existe um quadro legal e prático, na verdade, de falta ou menos transparência nos contactos estabelecidos com lobbyistas, etc., é de que, efetivamente, os países possam ter esses quadros normativos e a implementação prática efetivada desses quadros normativos que deem transparência a esses contactos. Um ponto que me é muito caro, também fruto da longa investigação em logística, é o da pegada legislativa, que é um bom exemplo daquilo que deve ser feito nestas matérias. Nós tivemos um projeto piloto em Portugal nessa matéria. A ideia qual é? Da pegada legislativa é essencialmente de colecionar, desde a nascença até ao parto de uma lei, colecionar todos os momentos que levou àquela gestação, digamos assim. E, portanto, como é que nasceu, quem é o pai? Porque a mãe nós sabemos quem é, mas quem é o pai convém saber. O pai pode ser um assessor do governo, que foi incumbido de fazer aquela legislação, pode ser uma direção-geral que preparou a legislação, mas também pode ser qualquer lobbyista que trabalha, ou um escritório de advogados que trabalha para o lobbyista, ou o que for, que chega e apresenta, olha, está aqui o projeto legislativo para, por favor, inserir no procedimento legislativo do governo, veja lá se podem dar andamento a isto, por esta e por aquela razão. Não tem problema nenhum que apareça um lobbyista com o seu projeto legislativo e que o ceda ao governo e dizendo que isto está fantástico e, como os meus advogados dizem, está tudo pronto para ser aprovado. Agora, tem que haver escrutínio e tem que haver conhecimento sobre esta realidade. No fundo, esta é a mensagem também, muitas vezes, que a OCDE tem passado naqueles manuais sobre o lobby. Não tem problema que exista lobby, sempre existiu, sempre continuará a existir, mas, efetivamente, é bom, tem que ser transparente, no fundo. E aqui a transparência é importante relativamente a esse momento genético, digamos assim, desse ato normativo. E depois todo o percurso que por ali vai fazendo, seja numa direção-geral, seja nos gabinetes governamentais, onde é que aquela legislação foi alterada, não é? Eu posso aqui comentar, não revelo segredo nenhum, a única vez que tive que ir, penso que foi a única, que tive que ir ao Ministério Público prestar declarações, como testemunha, diga-se, foi a propósito precisamente de um ato normativo, de uma lei que tinha sido aprovada na Assembleia da República, e o Ministério Público pretendia saber quem é que tinha inspirado determinado número, salvo erro, era da Lei do Orçamento de Estado. E nós, efetivamente, eu estava naquela altura no Gabinete do Ministro da Administração Interna, do Dr. Miguel Macedo, no MAI, e tinha tido alguma intervenção nesse âmbito. Aliás,
tal como a senhora deputada Teresa Leal Coelho, e eles pretendiam saber de onde é que tinha vindo aquela norma em concreto, aquele número do artigo, já não me lembro qual era. Enfim, lá andei à procura nos meus arquivos, a tentar perceber de onde é que teria vindo aquilo, lá dei a informação toda que tinha a dar, e espero que tenham encontrado. Enfim, se havia algum problema com aquilo, espero que tenham encontrado. Mas é efetivamente este o propósito da pegada legislativa, é perceber como é que tudo aconteceu para se chegar àquela conclusão, àquela lei, com aqueles termos. E este ponto, eu penso que é um ponto muito interessante, de defesa, que mostra bem a importância da defesa, ou melhor, mostra bem a utilidade destes instrumentos para a defesa das instituições, para a defesa do trabalho sério dos deputados e dos membros dos gabinetes, dos membros do governo, etc., e que espalha bem aqui também, se calhar para concluir em beleza, o positivo que todos estes procedimentos, boas práticas, normas aconselhadas, etc., trazem também para a sanidade da vida social, para a sanidade da vida política e para que tenhamos um ambiente melhor, porque eu não sei se isso foi falado de manhã, mas eu ainda há pouco tempo estive em Luanda a falar, enfim, com muitas entidades sobre estes temas, e depois, a dada altura, foi possível ir à Escola Portuguesa de Luanda falar com os jovens. Convidaram também meninos de outros colégios de ensino português, estavam três colégios. O auditório era um auditório assim, estava cheio, muito animado, muitas perguntas. E depois, às tantas, eu resolvi perguntar-lhes o que é que achavam, então, de investir, se tivessem a possibilidade de investir e fazer uma empresa num outro país, que não o deles, olhando para dois países muito similares e imaginando que num deles havia problemas de corrupção e no outro não tanto, se porventura teriam logo uma opção por um desses países. E eles disseram: sim, tenho, eu prefiro ir para um que não tenha corrupção, porque depois não vou ter os custos disto, os custos daquilo. E isto é muito importante para os jovens, e estamos aqui num sítio privilegiado, precisamente, de ensino. Na verdade, a captação de empresas também depende destas coisas, do investimento direto estrangeiro, etc., que também opta e olha para os índices, nomeadamente de percepção da corrupção, e também pode retirar daí lições, e é esse um dos temas que, efetivamente, e agora visto novamente, se me permitem, por um minuto, novamente o papel mesmo do Conselho de Administração de MNAC, daí também a importância de conhecermos melhor este fenómeno e de trabalharmos melhor este fenómeno em Portugal, por forma a oferecer melhores garantias sistémicas, digamos, e que mostrem que o país pode e vai evoluir nesta matéria, e está a evoluir, na verdade. Nós temos já alguns dados importantes. Eu penso que o Sr. Presidente do MENAC esta manhã aqui falou sobre o relatório que vamos entregar em breve na Assembleia da República. Estamos muito ansiosos. Quarta-feira, 13 horas, será libertado, digamos assim, o relatório, e esperamos poder contribuir. São também ali indicados vários passos que entendemos que podem ir sendo dados, e certamente em próximos anos iremos ter outros passos também identificados. A ideia é contribuir para que este assunto possa ser, enfim, possa evoluir positivamente em Portugal, e também daí conseguirmos melhor atrair investimento, melhor atrair emprego, que os nossos jovens fiquem mais por cá, se quiserem, claro, etc. E muito obrigado pelo convite, mais uma vez. À transparência, se temos mais uma tendência, uma mentalidade, uma cultura mais de obscurantismo, de não querer
divulgar os dados, de esconder, ou vice-versa, porque esse será um obstáculo, não é? Sociológico e até antropológico, não sei, para o trabalho que desempenham, que é absolutamente fundamental para o aprofundamento da democracia. Eu faço aqui o registro de interesse. Eu tenho a percepção que os portugueses têm uma tendência para o segredo, mas é uma percepção não avalizada, como é evidente. Mas mesmo já agora, só muito rapidamente, não avalizada, eu estive alguns anos na entidade de fiscalização do Segredo de Estado, precisamente do lado do desbloquear o segredo de Estado, isto é, manter o segredo de Estado apenas durante o período em que aquela matéria deve ser ou não segredo de Estado. E tive imensa dificuldade na altura de convencer vários atores políticos que, primeiro, muitos deles não sabiam o que era segredo de Estado, se aquela matéria podia ou não ser segredo de Estado. Até posso dizer que um ex-presidente da República se virou para mim e me disse: mas eu não sei se alguma vez classifiquei alguma matéria como segredo de Estado. E tinha efetivamente classificado várias, até por imperativo. Portanto, eu acho que a nossa cultura é uma cultura mais para o segredo, é uma percepção, como é evidente, por um lado, e por outro lado um desconhecimento do que deve ser preservado efetivamente. Agora fala-se muito em dados pessoais, mas é uma coisa recente, não é? E decorre de diretivas da União Europeia, não é? Bom, gostava de perceber que, a partir das instâncias que têm um papel muito importante nesta matéria, que percepção é que tem? Obrigada. Bem, eu gostava de dizer em primeiro lugar que, obviamente, a questão não é fácil de responder. Não temos propriamente índices de percepção nesse ponto em concreto. Agora, há algo de claro e perpassa, no fundo, nas avaliações que vão sendo feitas, que é a existência, em alguns casos, de maiores resistências à implementação de reformas. E isso nós podemos ir aos relatórios gerais do GRECO, que são libertados por volta de junho, normalmente, o relatório de atividades, o relatório geral, e temos lá muitas comparações entre os países sobre o nível de implementação, nomeadamente das várias recomendações que são dirigidas em cada ciclo aos diferentes países. No entanto, também há exceções que nos surpreendem. Posso dizer, por exemplo, no caso da Dinamarca, que nós esperamos que à partida dê um cumprimento cabal e acabado a tudo. Houve recentemente o fecho de um relatório, isso consta também da última ata, portanto não estou a dizer nada que não seja público, está na última ata do último plenário do GRECO. Encerrou-se aquele ciclo, embora ainda houvesse um conjunto de recomendações por cumprir por parte do governo dinamarquês, que decidiu que entendia que não devia avançar naquele sentido que estava a ser proposto e recomendado. Portanto, isto para dizer que é difícil fazer uma aferição sobre esse tipo de realidade e de percepção dos outros, até porque eu estou colocado como português, naturalmente, e não é o tipo de debate que exista. No entanto, há debates desse tipo mais político-cultural muito interessantes, por exemplo, que é o caso dos denunciantes e da percepção que existe sobre a colaboração dos denunciantes com a justiça, e a verdade é que se nota muito em alguns países, por exemplo, ao leste e também aqui nos países mais mediterrâneos, da lembrança daquilo que aconteceu há X anos, com formas de denúncia que levaram a alguns problemas sérios para muita gente. E, nessa medida,
a mensagem e a confiança no sistema de denúncias nota-se que em alguns países parece mais difícil de fazer avançar. Há pouco aqui falava-se também da confiança e do valor da confiança para que as coisas funcionem. E, efetivamente, parece-me que é um ponto importantíssimo e que nestes sistemas é muito testado. Nós temos um canal de denúncias no MENAC e, portanto, vamos conhecendo alguma da realidade nesta matéria e um dos aspectos fundamentais é precisamente o de que haja a confiança das pessoas de que, ao fazerem a denúncia, se quiserem que seja anónima, seja efetivamente anónima. E por vezes nem essa confiança existe. Portanto, isso tudo naturalmente vai dificultando a implementação de algumas soluções. E sobre a questão que referiu do RGPD, e, enfim, todas as inibições que vai gerando ou que parece ir gerando, efetivamente esse é um tema, e agora ponho-me aqui mais, se calhar, se me permitem, mais numa tónica académica, não como responsável de uma organização, seja do GRECO, seja do MENAC, mas a verdade é que temos que olhar para o todo, e esse todo é composto não só da RGPD, mas também de muitos outros normativos de grande relevo, que obviamente devem ser vistos em conjunto, e portanto eu penso que é isso que deve acontecer e penso que é isso que vai acabar por prevalecer, porque efetivamente há interesses aqui também muito importantes no tocante à transparência, que tem que ser também aqui evidenciada numa série de pontos. Não quer dizer que, por exemplo, agora pegando naquele exemplo da declaração, e foi por aí que começou há pouco, declarações de bens, interesses, etc. Não quer dizer que todos os elementos das declarações tenham que estar expostos, como é evidente. Há muitos elementos que não devem estar expostos. Depois a fronteira, onde é que se para, até onde é que vamos, naturalmente pode ser discutida, e é discutível sempre. Mas há muitos elementos que não podem estar expostos. Enfim, mas isso penso que é outro seminário, é outro congresso, e portanto ficaria por aqui. Obrigado. Obrigada, Dr. António Delicado. Posso só corroborar uma questão? Quer falar sobre isto? Não, queria só corroborar uma questão que o Dr. António Delicado falou, que é a falta de confiança das pessoas muitas vezes nas instituições e nesses canais de denúncia. E confirmo isto porque é algo que a Transparência Internacional de Portugal sofre muito, uma base semanal, para não dizer diária, quer seja por e-mail, por carta, às vezes até presencialmente, com algum risco para a integridade física, de pessoas que portanto, não confiam nos canais de denúncia, não confiam nas polícias, no Ministério Público, por vezes nem nos telefones e tudo mais. Sim. Os motivos são variados e muitas vezes plausíveis, outros inacreditáveis, mas de facto isso é mesmo uma questão. Mas te peço desculpa sobre isto. Obrigada, sendo naturalmente o membro mais idoso de toda esta Assembleia, efetivamente devo, para terminar este painel, lembrar que a sociedade mudou muito, o mundo mudou muito. Eu ainda sou do tempo onde não havia nem internet, nem computadores, nem telefones, nem essas coisas. É evidente que hoje o mundo aparece-nos a toda a hora, em todo o lado, por todas as vias digitais, sei lá o quê. E, portanto, as questões da publicitação têm hoje um impacto muito mais importante e devem ser encaradas de uma forma muito diferente daquilo que era há 50 anos atrás. E há 50 anos atrás, só para terminar, fui por acaso não foi por acaso, não interessa, fui nomeada relatora de uma importante diretiva comunitária que se chamava a Proteção Jurídica dos Programas de Computador. Foi a diretiva comunitária nessa legislatura, 89-94, que mais lobbies teve.
Quem é que sabia de lobbies? Os ingleses, porque eles é que tratavam disso. O mundo anglo-americano é que sabe que era lobbies. Nós, pobres ocidentais europeus, pobres continentais europeus, imaginávamos lá, sabia eu lá na minha vida o que era ter uma fila de gente a bater à porta do meu gabinete para espanto de todos os meus colegas de todas as outras nacionalidades. Dizíamos, porque é que esta senhora tem esta gente toda à porta? Ele era senadores americanos, ele era todas as empresas que utilizavam computadores, eram empresas de hardware, de software, tudo o que possam imaginar e não imaginar, europeu e além Atlântico, e que tentavam influenciar a senhora deputada a introduzir no normativo esta ou aquela pretensão. Uma das questões mais discutidas, e eu acho que fui eu que inventei o nome, foi a da interoperabilidade entre sistemas, porque nós estávamos no tempo primeiros computadores da Apple, primeiro tudo, era o primeiro de tudo. E efetivamente não funcionavam os softwares nos hardwares e era preciso garantir a interoperabilidade. E esta senhora deputada teve que defender, na altura, teve que defender esta coisa que ninguém sabia o que era e toda a gente menosprezava, sobretudo os líderes americanos na área de software. Portanto, ilustríssima assistência, eu tive realmente... Tive a fatalidade de ser objeto lobbyista, isso foi noticiado em todos os jornais na época, e ter dado origem à discussão sobre o regime jurídico dos lobbies e à inscrição dos lobbies no Parlamento Europeu, muitos anos depois, inspirado justamente neste caso. Devo dizer, e só para terminar, que não se discutia corrupção, então, já estamos a falar há mais de 40 anos, não se discutia muito, mas nós tínhamos a clara sensação, e quase que a certeza absoluta, que o colega A, B e C, que defendia a posição X, Y e Z, tinham recebido dinheiro das empresas, eu até sabia de quais, tinham recebido dinheiro das empresas para defenderem determinada posição no Parlamento, para apresentar propostas de emenda à discussão, na altura, processo que chamava-se processo de cooperação. Tínhamos essa ideia clara. Eu própria me ofereceram imensas coisas. Podem estar tranquilos que eu não aceitei nada. Mas venham não sei onde, não vou. Querem trazer as propostas que têm, eu recebo-as. Eu recebo todas as propostas e vou analisá-las. Agora, eu não posso, como deputada europeia, rejeitar receber as empresas, sejam elas quais forem. E, portanto, eu sou favorável à regulação do lobby, penso que é uma maneira saudável de o legislador saber o que é que pensa ou o mundo empresarial, ou o mundo associativo, ou o mundo da sociedade civil, e daquilo que eu me queixo, e agora que estou noutro painel, que é o seu e não é o anterior, porque senão era liquidada pelos meus... eu não podia, porque convidei-os para vir cá. Mas, efetivamente, e houve na Assembleia da República, nos últimos anos, é a percepção que eu tenho, posso estar enganada, não gostam de falar com as pessoas, não gostam de receber as empresas, não querem perder tempo, não sei. Sempre tive essa sensação. Eu própria, quando exercia um cargo público, houve um dia que me telefonaram a dizer: vínhamos convidar a senhora para vir à Comissão de Assuntos Constitucionais. Eu disse: vou com certeza, com muito gosto, falar de... não, mas não deve ter tempo, com certeza. Aliás, já são 1:45, nós íamos convidá-la para o 12:30, mas realmente há 1:45 já não lhe dá jeito. Eu disse: dá, que eu vou estar daí daqui a 10 minutos. E, portanto, receberam-me a contragosto só para dizer que tinham recebido, mas, de facto, eu sempre achei que havia uma cultura parlamentar muito avessa à sociedade. Não é só os cidadãos, é a todo o panorama social. Portanto, fica aqui este testemunho de pessoa antiga que viveu todas estas experiências e muitas outras.